Na madrugada de 17 de novembro de 1889, um homem idoso, cansado e doente, foi obrigado a embarcar às pressas em um navio rumo ao exílio forçado. Ele não era um criminoso, mas sim Dom Pedro II, o imperador que governou o Brasil por quase 50 anos. O nascimento da República Brasileira foi selado com um ato de extrema crueldade: o banimento imediato da família imperial e o confisco de seus bens legítimos. Como os homens que moldaram a nossa soberania terminaram seus dias vivendo de favores em quartos de hotel na Europa? Hoje, nós vamos revelar a trágica história do exílio dos Bragança e o que a República realmente roubou deles. Se você quer conhecer os bastidores apagados dos livros de história e entender as injustiças que moldaram o nosso país, inscreva-se agora no canal. Aqui nós investigamos o passado sem tabus. E me responda nos comentários: você acha que a forma como a República tratou Dom Pedro II no final da vida foi uma injustiça histórica ou uma necessidade política? Deixe a sua opinião e me conte de qual cidade você está me assistindo. No silêncio fúnebre da madrugada de 17 de novembro de 1889, as engrenagens da recém-proclamada República Brasileira moveram-se com rapidez cirúrgica para banir a família imperial do solo que haviam governado por quase 7 décadas. O que Dom Pedro II, a imperatriz Dona Teresa Cristina e seus herdeiros presenciaram com profundo assombro foi uma ordem de expulsão sumária, executada nas sombras para evitar que a população carioca reagisse em defesa do monarca idoso e debilitado. O segredo daquela pressa militar residia no temor profundo dos líderes republicanos de que o prestígio pessoal do imperador e a popularidade da princesa Isabel, a redentora da escravidão, inviabilizassem a consolidação do novo regime ditatorial de Deodoro da Fonseca. O que restou desse episódio traumático na história política nacional foi a imagem melancólica de um soberano empurrado para o convés do navio Alagoas, sob a ameaça de baionetas, iniciando um exílio forçado que rasgaria as conexões afetivas e jurídicas dos Bragança com a sua pátria de nascimento. Assim que o navio imperial cruzou a linha do horizonte em direção ao Oceano Atlântico, o governo provisório republicano decretou o confisco absoluto e irrestrito de todo o patrimônio material da dinastia. O que os novos detentores do poder em Ei do Rio de Janeiro executaram foi o sequestro de propriedades particulares legítimas da família, incluindo palácios, terras agrícolas, joias pessoais e o dote nupcial que pertencia por direito legal à princesa Isabel. O segredo daquela manobra patrimonial agressiva foi disfarçar o roubo de bens privados, sob a narrativa de que o Estado estava apenas recuperando propriedades públicas móveis e imóveis da antiga administração imperial. O que restou dessa violência jurídica foi a imposição de uma mentira histórica duradoura. A República ofereceu um subsídio financeiro de 5.000 contos de réis para o sustento dos Bragança na Europa, mas omitiu que a quantia foi orgulhosamente recusada por Dom Pedro II, que se negou a receber esmolas de um governo traidor. A primeira e mais dolorosa vítima humana do desterro imperial não tardou a sucumbir diante da exaustão física e do sofrimento psicológico provocados pelo banimento abrupto de sua terra adotiva. O que a comitiva imperial testemunhou com profunda tristeza, apenas 3 semanas após a chegada à Europa, foi o colapso fulminante da saúde da imperatriz Dona Teresa Cristina em um modesto quarto de hotel na cidade de Porto. O segredo daquela morte prematura não residia em uma falha puramente orgânica, mas no diagnóstico médico invisível de um coração partido pelo desgosto profundo de ver a sua família escorraçada da nação que tanto amava. O que restou desse passamento melancólico foi o lamento registrado da mãe dos brasileiros em seu leito de morte, afirmando que não morria de doença, mas de dor por não poder rever o céu e as terras do Brasil. A República havia roubado da velha imperatriz o direito elementar de morrer cercada pelo carinho do povo que ela havia acolhido como seu ao longo de 46 anos. Nos meses subsequentes à tragédia de Portugal,
Dom Pedro II fixou residência na cidade de Paris, dividindo o seu tempo entre estudos solitários na Biblioteca Nacional Francesa e caminhadas melancólicas pelos boulevards. O que os intelectuais europeus e os cientistas da Academia de Ciências observavam com espanto era a dignidade altiva de um homem que, tendo governado o maior império da América do Sul, agora habitava um quarto simples e alugado no Hotel Bedford. O segredo daquela sobrevivência digna residia na recusa do monarca em aceitar favores financeiros de dinastias estrangeiras, preferindo consumir os escassos recursos pessoais que lhe restavam após o confisco de seus bens no Brasil. O que restou dessa fase final de vida foi a imagem de um filósofo coroado sem coroa, cujas roupas gastas e sapatos velhos contrastavam com a riqueza cultural de sua mente brilhante. A República havia transformado o chefe de Estado mais longevo do continente em um refugiado político dependente da generosidade de proprietários de hotéis parisienses. O Palácio de Verão de Petrópolis, construído inteiramente com fundos particulares oriundos da herança pessoal de Dom Pedro I, sofreu um dos destinos mais cruéis no processo de expoliação patrimonial promovido pelo novo regime. O que a aristocracia fluminense e os construtores alemães da região serrana assistiram com indignação foi a lacração forçada das portas da residência predileta do imperador e o posterior leilão de seu mobiliário artístico. O segredo daquela invasão residencial foi a ganância de agentes republicanos locais que desejavam apagar qualquer vestígio físico do bom gosto e da sofisticação da dinastia dos Bragança no Rio de Janeiro. O que restou desse esbulho possessório foi a conversão do palácio residencial em colégio particular e, posteriormente, a sua transformação em hotel, até que décadas mais tarde fosse transformado no atual Museu Imperial. As camas onde dormiram os príncipes, as bibliotecas particulares e os jardins projetados pessoalmente pelo imperador foram confiscados sem que nenhuma indenização financeira fosse paga aos herdeiros legítimos. No dia 5 de dezembro de 1891, o longo calvário do imperador exilado chegou ao fim, no quarto número 18 do Hotel Bedford, cercado por livros, anotações científicas e poucos familiares devotados. O que os médicos franceses que atestaram o óbito registraram com comoção foi o último desejo de um homem que, mesmo com os pulmões destruídos pela pneumonia, recusava-se a esquecer a sua pátria. O segredo daquele momento tocante residia em um pequeno saco de veludo que o monarca guardava zelosamente dentro de sua bagagem pessoal desde o dia do golpe militar republicano. O que restou dessa última vontade foi a colocação daquele punhado de terra escura, colhida diretamente nos jardins do Rio de Janeiro, sob o travesseiro do imperador moribundo, para que ele pudesse descansar eternamente sobre o solo de seu próprio país. A República conseguira manter o corpo de Pedro II longe do território nacional em vida, mas não pôde impedir que a sua alma morresse conectada à poeira da terra brasileira. Com a morte do imperador, a liderança da Casa Imperial do Brasil recaiu sobre os ombros cansados da princesa Isabel, que agora precisava gerenciar a sobrevivência material de sua família no exílio europeu. O que os advogados da dinastia enfrentaram nos tribunais franceses e brasileiros foi a perda total dos direitos de cidadania nacional da ex-herdeira do trono, que foi declarada estrangeira pelo texto das novas leis republicanas. O que restou dessa violência institucional foi o início de uma longa batalha contra a escassez de recursos financeiros, forçando a princesa e o seu marido, o Conde d'Eu, a viver de forma modesta no interior da França. O segredo da resiliência do casal residia na fé católica inabalável e na dignidade com que aceitaram a perda do trono em troca da liberdade concedida aos escravizados pela Lei Áurea de 1888. A República punia a Redentora com o isolamento geográfico e a pobreza material, transformando a mulher que assinou a abolição em uma exilada sem pátria. Para abrigar a numerosa família e preservar as memórias históricas do Império desmoronado, o Conde d'Eu conseguiu recuperar a posse do tradicional Castelo d'Eu,
uma propriedade imobiliária situada na região da Normandia. O que os poucos visitantes brasileiros que viajavam até a França relatavam com emoção era a transformação daquele castelo medieval em uma autêntica embaixada cultural do Brasil antigo no continente europeu. O segredo da atmosfera daquele refúgio residia na organização de salas temáticas decoradas com retratos a óleo de imperadores, bandeiras brasileiras e objetos resgatados clandestinamente dos palácios confiscados do Rio de Janeiro. O que restou desse esforço de preservação familiar foi a manutenção de um centro de resistência monárquica, de onde a princesa Isabel continuava a ditar cartas de conforto para os seus antigos súditos que sofriam com as sucessivas crises econômicas do regime republicano. O castelo funcionava como um santuário de saudade, onde se falava a língua portuguesa e se rezava pelo futuro da nação distante. O ódio político dos primeiros governos republicanos contra a dinastia derrubada materializou-se em um dos dispositivos jurídicos mais cruéis e antidemocráticos da história do direito constitucional brasileiro. O que os juristas internacionais criticavam com severidade era a manutenção por décadas da chamada Lei do Banimento, que proibia, sob pena de prisão imediata, qualquer membro da família imperial de pisar no território nacional. O segredo daquela rigidez legislativa excepcional era o medo-pânico de que a simples presença física de um príncipe Bragança nas ruas de São Paulo ou do Rio de Janeiro desencadeasse revoltas populares de cunho restaurador. O que restou dessa asfixia jurídica foi o impedimento de que os filhos da princesa Isabel conhecessem o país de seus antepassados, criando uma geração de príncipes brasileiros que nasceram, cresceram e se educaram falando português impecável, mas sem o direito legal de ver as praias e as montanhas de sua própria pátria de origem. O início do século XX trouxe novos e trágicos desafios para os descendentes da família imperial brasileira, que se viram envolvidos diretamente no furacão destruidor da Primeira Guerra Mundial no continente europeu. O que a opinião pública internacional acompanhou com admiração foi o alistamento voluntário dos príncipes Dom Pedro de Alcântara, Dom Luís e Dom Antônio nas Forças Armadas Aliadas para combater a expansão militar alemã. O segredo daquela dedicação ao combate residia no desejo ardente dos netos de Dom Pedro II de provar o seu valor militar e a sua honra dinástica, mesmo estando impedidos de lutar sob a bandeira verde e amarela do Brasil. O que restou dessa participação heróica nas trincheiras foi o preço de sangue pago pela família. Dom Antônio faleceu em um trágico acidente aéreo logo após o fim das hostilidades, e Dom Luís contraiu uma grave doença infecciosa nas frentes de batalha da Flandres, que abreviaria a sua vida, deixando a princesa Isabel mergulhada em um luto materno devastador. A aproximação das comemorações do primeiro centenário da independência do Brasil, no ano de 1922, forçou o governo do presidente Epitácio Pessoa a rever as leis de exceção que pesavam sobre a família imperial. O que o Congresso Nacional aprovou, após intensos debates políticos, foi a revogação definitiva da cruel Lei do Banimento, permitindo que os restos mortais dos monarcas e os herdeiros sobreviventes pudessem finalmente retornar ao país. O segredo daquela mudança de postura institucional residia na necessidade do regime republicano de pacificar a memória nacional e utilizar a figura histórica de Dom Pedro II como um símbolo unificador de identidade patriótica na grande festa nacional. O que restou dessa abertura política foi o retorno tardio e melancólico dos corpos de Pedro II e Teresa Cristina, recebidos com honras de chefes de Estado e comoção popular nas ruas da capital federal, provando que o carinho do povo havia sobrevivido a 33 anos de propaganda oficial republicana. Apesar da revogação da Lei do Banimento no início da década de 20, o destino reservou uma última e cruel ironia para a mulher que havia sacrificado o seu próprio trono em benefício da liberdade dos escravizados brasileiros. O que a família imperial lamentou profundamente no dia 14 de novembro de 1921 foi o falecimento da princesa Isabel no Castelo Deu, poucos meses antes da viagem planejada de retorno à pátria.
O segredo daquela partida melancólica foi a fragilidade extrema de sua saúde física, minada pela velhice avançada, pelo reumatismo severo e pela dor insuportável de ter enterrado 2 de seus filhos homens em solo estrangeiro. O que restou dessa trajetória de sacrifícios foi a consagração histórica de uma líder que faleceu no exílio, sem conseguir rever as praias da enseada de Botafogo e as montanhas de Petrópolis, que tanto povoavam os seus sonhos de exilada. A República havia roubado da Redentora o abraço físico de agradecimento da população que ela libertara da escravidão. Com o fim definitivo das proibições legais de circulação no território nacional, o filho mais velho da princesa Isabel, Dom Pedro de Alcântara, liderou o retorno físico dos sobreviventes da dinastia para o solo brasileiro na década de 30. O que os antigos moradores da região serrana fluminense testemunharam com surpresa e respeito foi a decisão da família de se instalar definitivamente na cidade histórica de Petrópolis, ocupando o Palácio do Grão-Pará. O segredo daquela escolha residencial residia no desejo de reconstruir os laços comunitários com a população local e administrar o que restava dos bens privados que não haviam sido completamente destruídos pelo confisco republicano inicial. O que restou dessa reinstalação dinástica foi a convivência pacífica e respeitosa entre os príncipes e as autoridades municipais e federais, que passaram a ver os Bragança não mais como uma ameaça política ao regime vigente, mas sim como os guardiões vivos da memória histórica e cultural do Brasil monárquico. Entre as poucas estruturas econômicas e imobiliárias que sobreviveram ao violento processo de expoliação patrimonial promovido pelo golpe republicano, destaca-se o polêmico e incompreendido sistema do laudêmio na cidade de Petrópolis. O que os compradores de imóveis no centro da cidade serrana contestam até os dias atuais é a obrigação legal de pagar uma taxa percentual sobre as transações imobiliárias direcionada aos descendentes da família imperial. O segredo da sobrevivência desse direito financeiro milenar reside no fato de que as terras da fazenda do Córrego Seco foram adquiridas de forma privada por Dom Pedro I antes da criação do próprio império, configurando um direito de propriedade enfitéltico privado que nem mesmo a força dos decretos republicanos de confisco conseguiu anular juridicamente. O que restou dessa engenharia imobiliária foi a manutenção de uma fonte de renda legítima para o ramo de Petrópolis da família, gerando debates jurídicos permanentes sobre a vigência de institutos coloniais na estrutura do direito civil contemporâneo. Um século após a proclamação violenta da República, a nova Constituição de 1988 ofereceu ao povo brasileiro a oportunidade inédita de julgar de forma direta e democrática a forma e o sistema de governo que deveriam vigorar no país. O que os cientistas políticos e sociólogos acompanharam com intenso interesse no ano de 1993 foi a realização do plebiscito nacional, onde os eleitores puderam escolher entre a manutenção da República ou o retorno à monarquia parlamentarista. O segredo daquela campanha eleitoral atípica foi a mobilização dos descendentes da família imperial, liderados por Dom Bertrand e Dom Luís de Orleans e Bragança, que percorreram os estados, apresentando as vantagens da estabilidade institucional monárquica. O que restou daquela votação histórica foi a vitória esmagadora do sistema republicano presidencialista, mas a apuração final registrou milhões de votos favoráveis à causa imperial, provando que a utopia de uma dinastia honesta e paternal ainda mantinha poder de atração no imaginário popular brasileiro. As agruras do exílio prolongado e as pressões políticas da vida europeia acabaram por gerar uma divisão dinástica interna profunda no seio da família imperial brasileira, fraturando a linha de sucessão do trono invisível. O que os genealogistas e historiadores da monarquia analisam com frequência é a cisão ocorrida em 1908, quando Dom Pedro de Alcântara renunciou aos seus direitos sucessórios para se casar com uma condessa boêmia de menor status nobre. O segredo dessa divisão interna residia na criação de 2 ramos familiares distintos: o ramo de Petrópolis,
descendente do filho mais velho que abdicou dos direitos formais, e o ramo de Vassouras, que herdou a chefia da Casa Imperial através de seu irmão mais novo, Dom Luís. O que restou dessa disputa silenciosa foi a coexistência de duas visões diferentes sobre o papel da realeza na sociedade contemporânea, com os membros de Vassouras mantendo uma postura política mais tradicionalista e católica, enquanto o ramo petropolitano integrava-se de forma mais flexível à vida social do país. Atingindo o ano de 2026, os descendentes da família imperial brasileira ocupam uma posição de destaque singular na vida cultural, histórica e de preservação patrimonial de todo o território nacional. O que os cidadãos contemporâneos observam através das redes sociais e de eventos acadêmicos é a intensa atividade pública dos atuais príncipes da Casa de Orleans e Bragança, que atuam como palestrantes, escritores e patronos de instituições de caridade social. O segredo da permanência de sua relevância em pleno século XXI não reside em pretensões imediatas de restauração do poder político absolutista, mas sim no papel de guardiões vivos de uma tradição ética de serviço público que contrasta com a corrupção do cenário partidário moderno. O que restou da antiga soberania dos Bragança foi a transformação de seus membros em embaixadores da memória nacional, respeitados tanto por monarquistas convictos quanto por republicanos convictos que admiram o rigor ético de sua conduta pessoal e cívica. Uma análise contábil e jurídica detalhada sobre o patrimônio espoliado da família imperial revela que a maior parte dos bens confiscados em 18 de novembro de 1889 jamais foi devolvida aos seus donos de direito legal. O que os inventários históricos demonstram com clareza é que os palácios de São Cristóvão, da Quinta da Boa Vista, do Itamaraty e da Fazenda Imperial de Santa Cruz permaneceram incorporados de forma definitiva ao patrimônio imobiliário da União Federal Republicana. O segredo daquela retenção permanente foi a conveniência burocrática de utilizar as imensas estruturas monárquicas para abrigar ministérios, museus nacionais e sedes administrativas do novo governo presidencialista. O que restou desse gigantesco roubo patrimonial institucionalizado foi a perda irreparável de coleções privadas de arte, livros raros e documentos históricos que foram dispersados ou destruídos ao longo das sucessivas administrações republicanas, empobrecendo a própria memória documental da história do Brasil contemporâneo. A análise histórica comparativa entre a conduta da família imperial no exílio europeu e o desenvolvimento político da República no Brasil deixa uma lição sociológica profunda sobre a natureza das instituições nacionais. O que os historiadores e cientistas políticos apontam com clareza é que, enquanto os príncipes exilados mantiveram uma postura de dignidade moral inabalável, sem se envolver em golpes de Estado ou escândalos financeiros corruptos, o novo regime presidencialista mergulhava o país em um ciclo interminável de ditaduras militares, revoltas civis, inflação descontrolada e instabilidade institucional crônica. O segredo daquela diferença comportamental residia na formação humanista e no senso de dever patriótico que os Bragança haviam recebido na escola de Dom Pedro II, onde o governante deveria se ver como o primeiro servidor da nação, e não como o dono temporário dos recursos públicos do Estado brasileiro. A trajetória fascinante e trágica da família imperial no exílio deixa um ensinamento definitivo para as futuras gerações de brasileiros que buscam compreender as contradições fundamentais de sua própria história econômica e política. O que a sobrevivência do prestígio dos Bragança demonstra de forma nua e crua é que a história real e a memória afetiva de um povo são infinitamente mais poderosas do que os decretos oficiais de confisco e as tentativas de esquecimento promovidas pela propaganda estatal de um novo regime. O segredo da imortalidade da herança imperial na identidade nacional foi a dedicação com que Dom Pedro II e a princesa Isabel governaram o país, cravando os pilares da unidade territorial, da abolição da escravidão e da consolidação das fronteiras geográficas do Brasil moderno. A República roubou-lhes os palácios, confiscou-lhes as terras
e baniu-lhes os corpos físicos, mas fracassou miseravelmente na tentativa de apagar o DNA dos Bragança da alma viva da civilização brasileira.